Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria receber você aqui conosco. Que bom ter a sua companhia. Hoje, o nosso tema é 2 pilares base que não podem faltar no emagrecimento. Doutor Cristiano, primeiro ponto que eu vou te falar, eu vou compartilhar uma imagem aqui, porque muitas pessoas, sofrem hoje com a questão do metabolismo lento, da ansiedade, da fome o tempo todo, da distensão abdominal, dos problemas digestivos, né? E muitas pessoas não se preocupam muito, não entendem muito a complexidade que é o nosso organismo, o nosso trato gastrointestinal. Então, eu queria que você apresentasse um pouco para as pessoas o que acontece a partir do momento que a pessoa coloca um alimento na boca dela. Que é tão mais complexo que a gente pensa, né? A gente come sem pensar. A gente não sabe tanto de coisa que acontece a partir do momento que a gente colocou o alimento na boca, né, doutor? Nossa, né? O nosso corpo é quase uma mágica, né? De tão perfeito que ele é, né? E ele Vou é colocar, controlado por uma série de sistemas, né? É isso que é interessante. vou colocar essa primeira imagem, que a gente vai fazer um adendo bem completo, né? Que vocês vão entender que a gente vai olhar para dentro. Para emagrecer, você tem que entender o que acontece dentro do seu corpo. Primeiro conceito que nós temos que abordar, né? É que a digestão ela é fundamental para o emagrecimento. Então, um bom processo digestivo, ele é chave para que haja uma boa manutenção de composição corporal adequada. O que é composição corporal adequada? É a pessoa ter uma proporção correta de massa magra, uma proporção correta de massa gorda. Todo mundo tem que ter um percentual de gordura, um percentual de massa magra no corpo. Então, esse percentual adequado é a chamada boa composição corporal normal, que infelizmente hoje é cada vez mais raro. Cada vez mais pessoas hoje apresentam uma composição corporal que tende para massa gorda. Quer dizer, essas pessoas têm um excesso de acúmulo de gordura corporal e têm uma massa magra baixa. É muito frequente, né? Então, a gente até chama de sarcopenia, né? A sarcopenia seria uma deficiência de massa magra. Então, a pessoa tem um peso muito grande, mas é de gordura, não é de massa muscular. Eu daria uma comparação aí com o Mike Tyson, né? O Mike Tyson, se você pesasse ele, é super pesado, mas ele é massa magra pura. Então, ele é saudável. Mas a maioria das pessoas hoje não são pesadas porque tem muito músculo. Elas estão pesadas porque tem muita gordura corporal. E aí entramos ainda num métier de um grupo de pessoas que são chamados os falsos magros. Pessoas que têm um peso normal, mas têm uma composição corporal ruim. E isso, a maioria dos magros hoje não são magros de verdade. Eles são só peso normal ou até peso baixo. Mas quando você faz a composição corporal, é possível fazer isso através de várias formas, né? De medidas, de cálculos ou mesmo de exames. Essas pessoas vão perceber que elas têm um peso normal ou às vezes até um peso baixo, mas o corpo delas é constituído quase que exclusivamente só de gordura. Massa magra mesmo ela não tem. Ela é magra no aspecto, mas não tem massa magra, não tem músculo. O peso dela é proporcionalmente muito grande, proporcionalmente grande em gordura, apesar de ter um peso normal. É o famoso falso magro. Então, nós temos que ter esse conceito que o processo de digestão e absorção, ele começa na boca. Então, parece óbvio falar isso, né? Mas muitas pessoas não param para entender. Todo mundo pensa que a digestão acontece no esôfago, no estômago primeiro, né? Lá no estômago que começa a digestão. E não é. A digestão inicia na boca, onde já as glândulas salivares vão produzir substâncias, né, dentro da saliva ali, vão secretar enzimas digestivas. Então, a nossa saliva, ela já tem substâncias que nós chamamos de enzimas digestivas, que são substâncias que já começam a degradar o alimento, dissolver o alimento para que ele possa ser absorvido lá nos intestinos. Eu falo intestinos, a gente pode falar no plural singular. Todas as duas formas estão certas, tá? Então, porque tem o intestino delgado e o intestino grosso. É por isso que eu uso no plural. Então, essa digestão já inicia com a ação da saliva sobre o alimento e com a própria mastigação desse alimento.
Então aí entra um fator importantíssimo, né? Muitas pessoas hoje, elas não comem o alimento, elas engolem o alimento. E aí a mastigação é fundamental. Por quê? Porque vai triturar o alimento, prepará-lo já para que ele possa já iniciar a digestão na própria boca e prosseguir na próxima etapa de digestão, que já vai acontecer lá no estômago. E aí, da boca para o estômago, nós temos o esôfago, que é esse canalzinho que parece aí, né? A função dele é basicamente transportar o alimento da boca para o estômago, e no estômago, aí, ele vai produzir umas substâncias ácidas, né? Principalmente o ácido clorídrico. Por que o estômago produz esse ácido? Porque as enzimas digestivas que vão agir a partir dali, do estômago e nos próprios intestinos, né, em seguida, eles precisam de elas precisam de ambiente ácido para serem ativadas. Então é como se fosse um start, uma fagulha. Quando você quer botar um fogo num barril de pólvora, você tem que riscar, né? Tem que riscar o fogo ali primeiro. Então, é como se fosse aquela fagulha que vai fazer pegar o fogo da digestão, que a gente até brinca, né? Na medicina ayurvédica, eles falam em fogo da digestão. Então, para que essas enzimas entrem em ação, precisa do pH ácido, precisa desse ambiente ácido que o estômago vai propiciar. Né? Ao produzir esse ácido, ele vai ativar uma série de enzimas digestivas que vão continuar o processo de digestão, de degradação do alimento, de decomposição do alimento, que vai prosseguir ao longo do intestino, né? A primeira fase aí, após o estômago, nós chamamos de duodeno, essa partezinha que parece até um C, né? É uma porção inicial do intestino chamada duodeno. E ali a digestão vai acontecendo e o corpo já vai absorvendo os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os carboidratos, as proteínas, as gorduras, sob suas diversas formas, né? O fígado vai produzir uma substância chamada bile, que fica concentrada na vesícula biliar, e essa bile vai ajudar também a dissolver as gorduras. Então, ela também vai trabalhar na digestão das gorduras. E aí você tem um mecanismo completo de digestão de carboidratos, tem as enzimas especializadas em carboidratos, de digestão de proteínas, temos as enzimas especializadas em digestão de proteínas, e da digestão da gordura também temos as enzimas especializadas em digestão de gordura junto com a bile. A bile atua como se fosse um detergente, ajudando a dissolver a gordura também. E o alimento vai transitar pelas alças intestinais, né? Vai transitar, você vê que ele é tipo um novelozinho ali, né? Ele vai e volta, tem várias curvinhas, né? Os intestinos, onde ele vai sendo absorvido. E por último, aquela porção final ali é o intestino grosso, onde vai absorver predominantemente água e alguns minerais também, até que ele chega à porção terminal e saia sob a forma de fezes já formadas. Todo esse processo aqui, que eu expliquei de uma forma até simplificada, ele é controlado por hormônios. Então, voltamos, né, à questão dos hormônios. Os hormônios controlam esse processo digestivo e não só os hormônios controlam a digestão, como a própria digestão, o próprio estômago, os intestinos também produzem hormônios. Então, pasmem, o nosso corpo não produz hormônios somente nas glândulas. Isso é uma informação importantíssima. O nosso corpo produz hormônios virtualmente em quase qualquer parte dele. Então, os nossos músculos produzem hormônios, os nossos ossos produzem hormônios, o nosso coração produz hormônios e os intestinos e o estômago produzem hormônios. Então, aí já começa aquela história, né, de como o alimento e a digestão interagindo com o estômago e com o intestino vai promover a produção de determinados hormônios, e aí temos vários, né? Temos a amilina, temos secretina, que controla a própria vesícula biliar, temos o peptídeo Y, o PPY, temos a colecistoquinina, que também está envolvida com o controle da vesícula biliar,
é um conjunto de hormônios especializados, né? E um conjunto de hormônios chamados incretinas, que são hormônios que, quando o alimento chega no intestino, o intestino dispara esses hormônios, e esses hormônios, as incretinas, controlam, por exemplo, a ação da insulina, a ação do glucagon, e isso tem estreita relação com o ganho de peso ou emagrecimento. Isso tem uma estreita relação com se o indivíduo vai produzir uma programação hormonal que o vai fazer queimar gordura corporal ou o inverso, vai ter uma programação hormonal que o vai fazer armazenar gordura no corpo. As células simplesmente elas obedecem aos comandos dos hormônios. Então aqui o processo digestivo assume protagonismo dentro da programação hormonal que vai definir para que lado o organismo desse indivíduo vai caminhar. Se aquelas calorias absorvidas vão ser armazenadas ou se essas mesmas calorias também absorvidas não serão armazenadas. Olha que interessante. Então parece aí que não é só questão de contar calorias. É possível comer o mesmo conjunto de calorias, mas numa determinada situação o indivíduo armazena e na outra o indivíduo não armazena. E está aí uma das explicações, porque tem pessoas que comem e não engordam, e outras que sentem o cheiro da comida e engordam. Comendo muitas vezes as que não engordam comem até muito mais calorias do que as que engordam. É que fala assim, aquele magro de ruim, né? É a pessoa que come, você não vê ela engordar. Então, essa questão de contagem calórica já começa a cair por terra. Nesse conceito, ela também já cai por terra, porque a programação hormonal é que vai decidir se a célula vai armazenar aquela caloria ou se não. O fato dele ingerir, só isso não determina se ele vai engordar verdadeiramente. É possível ingerir uma caloria e não armazená-la. E é possível ingerir pouca caloria e ser um super armazenador, né? Ser uma pessoa que, apesar de estar comendo pouca caloria, mas armazena tanto, é tão bom para armazenar, que ele engorda com facilidade e não consegue emagrecer. Então, isso tudo tem a ver com o processo digestivo. Doutor Cristiano, então hoje a nossa aula são os 2 pilares muito importantes para o emagrecimento que a gente já quer que o pessoal coloque em prática. O primeiro pilar que o doutor Cristiano falou é a mastigação. Muitas vezes a gente fala, a gente deixa passar a mastigação como algo que não é importante. E quando vocês enxergam essa imagem e veio o doutor Cristiano explicando a quantidade de processos que acontece no nosso trato gastrointestinal e que a nossa digestão começa na boca, a gente começa a entender a importância da mastigação. Por quê? Doutor Cristiano, o que acontece muito? Eu vou citar para você. Retenção de líquido, digestão lenta, intestino preso, intestino solto, estufamento abdominal, gases, estômago pesado, estômago alto, gastrite, esofagite, muito arroto o tempo todo, sensação que a digestão é lenta, que o alimento fica parado e que não digere, má digestão, Refluxo, mais algum? gastrointestinal, refluxo gastroesofágico, né? A azia, queimação, cólicas intestinais, cólicas abdominais por excesso de gases, extensão abdominal, naquela barriga inchada, né, cheia de gases, parece um balão. Parece um balão. O pilar de hoje é fundamental, porque se a digestão começa na minha boca e o alimento, quando vai para as outras partes aqui, né, doutor Cristiano? Vai explicando aí. Exatamente. Então, a digestão começa na boca, ele desce pelo esôfago, vai até o estômago, sofre uma nova etapa, continua no intestino delgado, no duodeno ali, e vai transitando pelo intestino e sendo digerido e absorvendo ao mesmo tempo, e absorvido ao mesmo tempo. Então, olha que interessante, Nutra.
Se a pessoa não tem uma digestão boa, porque ela já começou mal, se ela não mastiga bem o alimento, e não se engane pela simplicidade, porque muitas vezes nós ignoramos o simples. Ah, mas mastigar, que coisa banal. Pois é, mas é essa coisa banal que você não está fazendo direito. É essa coisa banal que você, ao fazer direito, vai mudar o jogo do seu processo de emagrecimento. É por negligenciar o simples que nós não conseguimos os grandes resultados. Então, quando você passa a dar atenção para o simples, mas é aquele simples que ninguém te chamou atenção antes, de repente você nem percebia. Você muda a sua rota de emagrecimento. E esse alimento que chega mal digerido no seu intestino, ele provoca uma irritação no revestimento interno do intestino. O intestino como se fosse um tubo. E por dentro ele tem um revestimento que nós chamamos de mucosa. Então esse alimento mal digerido, ele vai irritar o teu intestino, ele vai ferir o teu intestino. O que nós chamamos, né? Muita gente chama de síndrome do intestino irritável, ou E isso então tem também também. a síndrome do intestino irritável. Esquecendo de E citar isso. exatamente, né? É um dos sintomas, né? Síndrome do intestino irritável. E pode acontecer uma coisa chamada hiperpermeabilidade intestinal. O que que é isso? A mucosa é como se fosse uma peneirinha, não é ali que é absorvido o alimento? Mas o alimento tem que ser absorvido em pedacinhos pequenininhos. Por isso que ele precisa ser digerido. São micropartículas que vão ser absorvidas, vão passar por essa peneira. E essa peneira é de propósito, como se fosse um filtro, né? E vai cair na circulação sanguínea, que vai direto depois para o fígado processar, metabolizar aquelas substâncias absorvidas. Então, quando você tem um alimento mal digerido no intestino, essa peneira ela se abre. E isso é péssimo, porque ela já não passa a fazer o filtro correto, começa a passar para dentro da tua corrente sanguínea substâncias grandes. Era para passar uma pedrinha, como se fosse uma peneirinha que tivesse que passar só areia. Agora está passando pedra, brita. Imagina aquela peneira de pedreiro, que ele peneira para fazer a areia ficar fininha. Uhum. Agora imagina você ter um buraco no meio da peneira. Vai passar até pedra ali, né? Não vai peneirar. Então, a mucosa do intestino, que deveria fazer aquele filtro, ela não filtra mais. Começam a passar substâncias grandes, mal digeridas para dentro da corrente sanguínea. Quando isso acontece, o corpo se assusta, porque ele não está ali para. O sangue não está para receber aquelas supermoléculas, aquelas pedronas. Era para passar areinha fina, agora está parecendo pedra, brita, ali no pedaço. Ele assusta e ativa o sistema imunológico. Ele acredita que aquele é um invasor, é um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, é algo estranho que está entrando na circulação. E muitas vezes é só uma proteína, Olha mas uma isso. proteína que deveria estar quebrada, diluída, e ela está inteira. E aí você ativa o sistema imunológico, que 80% do sistema imunológico do corpo humano está no intestino. Então, você precisa estar atento porque essa peneira, que é a mucosa dos intestinos, ela começa a ficar machucada, ferida. A peneira começa a ter buracos. E É. aí o corpo começa a ativar o sistema imunológico, porque estão passando macromoléculas, quer dizer, moléculas grandes, eram para passar só moléculazinhas, petitinhas, bem digeridinhas, começam a passar aquelas moléculas grandonas. O sistema, para defender o corpo daquelas moléculas grandes que não eram para entrar, ativa o sistema de defesa. E aí gera um processo que a gente chama de inflamação crônica. Inflamação crônica, porque 80% do sistema imunológico está localizado na parede dos intestinos. Então, olha aqui, eu já falei que os intestinos são importantes para a digestão, para a absorção dos nutrientes, mas já falei que eles produzem hormônios, então eles são influenciados por hormônios e também produzem hormônios. E isso tem a ver com uma série de coisas. Tem a ver com a saciedade, com a compulsão alimentar, tem a ver com o processo de emagrecimento ou ganho de peso, esses hormônios que os intestinos produzem. E também, eu falei que 80% do sistema imunológico está nos intestinos. E aí, quando esse intestino começa a ficar com essa mucosa ferida, ele ativa a inflamação, uma inflamação que corre pelo corpo inteiro, uma inflamação do corpo todo. Não é aquela inflamação simplesmente quando a gente bate a mão no lugar e fica vermelhinho ali. Aquela é localizada. Essa inflamação, ela pega o organismo todo.
Todo, uma inflamação crônica subclínica, generalizada. Essa inflamação dispara uma sequência de eventos, inclusive hormonais, que promovem o quê? Pasmem, acúmulo de gordura corporal. Olha só como um alimento mal digerido, que chega lá no intestino, faz essa mucosa intestinal ficar disfuncionante. Nós chamamos de síndrome leaky gut syndrome em inglês, né? Então, a síndrome do intestino permeável. Permeável por quê? Porque a peneira abriu. A peneira que era para ser fininha está aberta. Ativa a inflamação corporal. Pronto, você está num estado inflamatório. A inflamação deveria ser uma amiga sua, mas nesse momento ela se torna inimiga. Seu corpo fica constantemente inflamado. Não é por acaso que as pessoas que estão acima do peso costumam se queixar de dores crônicas, de fibromialgia, de diversas inflamações pelo corpo, incluindo artrites, dores articulares, dores musculares, dor de cabeça, enxaqueca. Né? É muito frequente, porque essas pessoas estão inflamadas. Inflamadas. E é isso que as pessoas têm que entender, né? Que todos esses sintomas que nós estamos falando, muitas vezes você tem gases, digestão lenta, distensão abdominal, intestino preso. Tudo isso é consequência dessa inflamação. Por isso que emagrecer é tão importante, né, doutor Cristiano? Às vezes a gente fica ali, hoje em dia, né, as pessoas estão se automedicando muito para esses problemas gastrointestinais. O que eu mais vejo, doutor Cristiano, é as pessoas tomando medicação sem prescrição médica para soltar o intestino, para gastrite, para estômago, os prazóis da vida, né? Ai, toma omeprazol, pantoprazol, domperidona, isso à vontade. As pessoas compram e tomam como se estivesse chupando bala, né? Isso tem algum prejuízo, doutor Cristiano, tomar tanto remédio assim para o estômago, para o intestino, sem orientação médica? Isso adianta, isso resolve? Até que ponto isso dá certo, doutor? Isso só piora o fator, no final das contas. Inicialmente até gera um alívio do sintoma, mas piorando a causa. Então, você já viu aquela história, né, do prédio que pegou fogo e disparou o alarme? Aí a pessoa, em vez de ir lá apagar o incêndio, foi lá e desligou o alarme? É isso. É isso. A pessoa está com uma gastrite, ela está com um problema gastrointestinal, ela está tendo uma queimação, um refluxo. Em vez dela resolver a causa do refluxo e melhorar o sintoma, ela vai lá e toma um prazol que vai desligar o alarme, vai desligar o sintoma, mas o processo continua acontecendo. Agora até pior, porque ao desligar o alarme, nesse caso, o alarme ele aumenta o incêndio. Ele aumenta o fogo no prédio. Ele não só não apaga o incêndio, como ele alimenta. Então, muita gente usando prazol, por quê? Lembra que eu expliquei que a acidez no estômago ela é necessária para que haja uma boa digestão? Você toma um remédio antiácido. Então, a sua digestão vai piorar. E aí, aparentemente, você acha que está tudo bem, por quê? Porque quando o alimento reflui, você não vai sentir tanto acidez, porque a acidez do estômago você diminuiu ela. Então, você só sente acidez quando ela chega no esôfago, quando ela volta. Né? A comida faz sentido contrário, né? Em vez do esôfago para o estômago, ela vai do estômago para o esôfago. Como o esôfago não é preparado para acidez, ele sente. Ok. Só que, quando você diminui a acidez do estômago, o refluxo aumenta. Ele não diminui. Por quê? Porque a digestão piora. O alimento fica mais parado no seu estômago. E aí ele volta mais ainda para o esôfago, só que sem sintoma. No entanto, não sem causar dano. Ele vai continuar causando prejuízo, só que agora você não está sentindo o desconforto. E a acidez que a pessoa sente no esôfago não é por excesso de acidez. Isso aqui é um equívoco. Não é porque o estômago está muito ácido. É exatamente pelo contrário. Ele já está pouco ácido e não está digerindo bem. Só que quando volta para o esôfago, como o esôfago não aguenta acidez nenhuma, nem uma acidez baixa, que para o estômago seria baixa, ele vai sentir essa acidez. Então ele dá a sensação de que ele está tendo muita acidez, né? Mas na verdade ele já está com pouca acidez. Aí ele toma um prazol, piora. E piora. Então ele está tentando, resumindo aqui para ficar claro para quem não entendeu, ele está apagando o incêndio com gasolina quando ele toma um prazol.
Galera, não é brincadeira não. Volta a dizer, nós estamos falando aqui de quem está usando medicação sem orientação médica, tá? Não, Claro, é isso que isso nós estamos mesmo. falando. Quando o Quem está médico comprando remédio igual prescreveu, compra alface? Quem está comprando é, remédio igual compra alface? Sem nenhuma indicação, vai comprando assim, ó, e igual os feira. prazóis, né? E o prazol é uma coisa tão maligna, né? Que tem vários, né? Tem vários prazóis aí, vários dessa categoria dessa medicação. Então, é o seguinte, é uma medicação que pode até ser utilizada, mas ela tem que ser usada com parcimônia, com Prescrição do muita médico. sabedoria pelo seu médico, né? E de forma sábia. Mas mais do que simplesmente utilizar o prazol, você precisa ver uma forma de melhorar a tua digestão, emagrecer, naturalmente os seus sintomas vão desaparecer. Aí sim, você vai apagar o incêndio e não desligar o alarme do Uhum. incêndio. A mastigação é um hábito que é um costume, né? Então a gente precisa exercitar ele. Não é fácil aprender a comer devagar, mas comer devagar é importante. O alimento tem que chegar na sua boca e ele tem que ser triturado. Os nossos dentes foram feitos para triturar o alimento. Senão não precisava ter dente, né, doutor Cristiano? Tanto é que no nosso estômago não tem dentes. Então, por isso que o alimento tem que chegar lá já triturado. É importante o tempo que o alimento está na sua boca, é importante para ser triturado pelos seus dentes e também para liberar enzimas digestivas que já começam na boca, pela saliva. O importante também é vocês lembrarem desse hábito, né? Às vezes, eu tenho uma vida corrida, eu não tenho tempo. Não, gente, é hábito. É simplesmente vou te dar algumas dicas legais. Primeiro, pegar pequenos bocados no garfo, colocar a menor porção de alimento na boca. Esperar o alimento dissolver na boca para depois engolir. E o famoso, para quem já me conhece aqui, meu saber, descansa esse garfo, né? Descansar o garfo. Nós ficamos assim, ó, comendo dessa forma, ó. A gente não descansa o garfo. Descansar o garfo. Esvaziar a boca, né? Engolir o Esvaziar a alimento para boca. colocar a próxima porção, né? As pessoas não Isso, nem engolem uma porção que está na boca, já estão enchendo a boca de novo com mais comida, isso. Com né? mais Dá comida. pausa, porque isso Dá faz diferença. pausa. São pequenos detalhes que no final vão atuar na sua compulsão alimentar, no reflexo de saciedade. Então, primeiro você coloca um bocado na boca, tira o garfo da mão, coloca as mãozinhas para cima e mastiga. Conta pelo menos 15 vezes. Porque 15 é o número mínimo do alimento dissolver na boca. Tô falando pôr a mão para cima para você lembrar. A hora que você vê que o alimento dissolveu na tua boca e você engoliu, é que você vai pegar o garfo de novo. E assim você vai exercitando. No começo vai ser chato, vai ser complicado, vai dar uma preguiça danada, mas vai fazer uma diferença que você não tem ideia. Outro ponto importante é não comer falando. Porque se você come falando, você ingere também ar junto. E aí vai te dar depois gases, digestão lenta. Olha que hábito simples, né? Outro ponto que eu quero ensinar já hoje, doutor Cristiano, é a questão de tomar líquido junto com refeição. Líquido com a comida engorda? Não, não é isso. Mas se você consome muito líquido junto com o alimento, dilui esse suco gástrico, esse ácido do estômago. E aí atrasa a sua digestão. Então, o ideal, se você tem costume de tomar líquido junto com a refeição, que seja no máximo 200 ml. Mas o máximo que você consiga evitar de tomar líquido com a refeição é melhor, porque você não dilui o ácido, você não apaga esse fogo da digestão. Então, tomar menos líquido possível, né? Junto com a refeição, para não atrasar esse processo de digestão. Tem uma questão também, né, Nutri? Quando a pessoa toma o líquido junto com a refeição, eu estou falando junto, né? A pessoa tende a comer mais. Tende a comer Isso, mais, né? tem. Porque a língua tem uma saturação de sabor. Então, à medida que você vai comendo, ela vai saturando de sabor, porque o alimento se acumula na língua, ela vai saturado e o alimento vai ficando menos saboroso à medida que passa, e aí essa pessoa tende a comer menos. Se você toma o líquido, você lava a língua, você reseta, como se você reiniciasse a língua. E ela fica sempre com aquela
e é super sensível ao sabor. Então você sente mais sabor do alimento, você continua sentindo aquele sabor intenso do alimento e acaba comendo mais também. Então tem essa questão, né? Por isso que o ingerir líquido junto com a refeição não é uma estratégia boa para quem quer emagrecer. Outra coisa importante, além do líquido, né, doutor Cristiano, é que quando a gente mastiga, hoje nós estamos falando de mastigação, quando o ponto número 1, quando você mastiga bem o alimento, você sente menos fome. Então, quem tem muita fome, muita vontade de comer o tempo todo, faz o teste de mastigar com calma os alimentos, comer devagar os alimentos, a praticar o comer consciente, né? Que é olhar para o prato, enxergar o que está comendo, não comer beliscado, tipo, passa na cozinha, pega uma banana, passa, pega isso, passa, pega aquilo, e vai engolindo, falando e comendo. Então, assim, na hora de comer, hora de comer. Não é hora de ver televisão, não é hora de ficar no celular, não é hora de estar conversando, porque o nosso cérebro também, ele enxerga que você está comendo e dá sinais de saciedade lá no nosso hipotálamo. E o segundo pilar de hoje, né, doutor Cristiano, que nós falamos de dois, só para a gente já começar a falar dos dois juntos, é a hidratação. Então, mastigação e hidratação. São dois pilares importantes. A mastigação e a hidratação são os dois pontos pilares. Porque se você não mastiga, todo o seu trato gastrointestinal está comprometido. E se você não toma água, 70% do nosso corpo é água. Sem hidratação, o metabolismo fica lento e muitas vezes nós esquecemos de tomar água. E o certo é a gente consumir água, né, sempre durante todo o dia, de forma periódica. A gente não tomar 1 litro de água cedo e depois tomar 1 litro de água à noite. Não ir tomando aos poucos para hidratar, né, doutor Cristiano? A gente não precisa falar para vocês que é importante hidratação. Todo mundo sabe. Mas o intestino não funciona se você não tomar água. A sua fome aumenta. Aqui as pessoas já sabem de uma coisa, né? A hidratação é fundamental, mas ela não deve ser durante a refeição. Isso aí já foi uma informação importante. Então você tem o dia inteiro para se hidratar, né? Mas menos durante a alimentação. Então, o horário de comer é comer, né? E a hidratação, ela tem o restante do dia todo para acontecer, como a Nutri falou, ao longo do dia, né? E o pessoal fala de termogênico, né? Olha aqui um termogênico poderoso. E as pessoas ficam procurando, às vezes, substâncias químicas, né? Algum comprimido, algum pó mágico aí. Ninguém para pensar. Termogênico mais poderoso que tem, água. Mas como assim termogênico? Termogênico não é para aumentar o metabolismo? A água não deveria esfriar o metabolismo? Que é água, né? Apaga o fogo, né? Não, pessoal. Dentro do processo bioquímico do corpo, a água participa da geração de energia. Se você está desidratado, você não consegue queimar gordura. Olha só, sem água você não queima gordura. Aqui é o contrário. Aqui a água é como se fosse gasolina. Entenda a água aqui como se fosse uma gasolina, que bota fogo, né? Então, para o nosso metabolismo, a água, ela é fundamental. É um dos mais poderosos, talvez o mais poderoso termogênico que nós temos no organismo, é a água. Talvez você já faça isso. Ok, a gente está aqui falando da base, porque muita gente não faz o básico. Muita gente já faz o básico, mas essa base tem que ser bem feita. E muitas vezes a hidratação, doutor Cristiano, a pessoa fala, eu tomo água, mas é de vez em quando. Um dia toma ok, outro dia mais ou menos. Eu falo muito de começar o dia tomando água, né? A hidratação em jejum já reduz sua fome. E outra coisa, depurativo, né? Você vai ficar com a pele bonita, com o corpo bonito, com o intestino funcionando. A água é muito importante. Então já comece o seu dia tomando água. Já coloque a sua garrafinha do lado para que você não se esqueça. Aonde você for, tenha um copo de água junto. E não tem essa história, tem que colocar isso na água, aquilo na água. Gente, água pura, água. É tão simples, né? Então, a queima de gordura, ela depende do processo de mastigação e hidratação. É uma base, assim, simples, básica, mas o básico repetido todos os dias, e ele vai sendo somado, vocês vão começar a sentir. Lembrando, quantidade de água. Você vai ver o seu peso de hoje e multiplicar por 35. É uma média. Então, 35 vezes o seu peso. Então, por exemplo, se você pesa 100 quilos, 35 vezes 100. Essa é a quantidade de água que você deve ingerir no dia. Em ml, né? Em ml. Em ml. 35 ml. Então, comece de manhã.
de jejum, 300 ml de água. Toda hora que você vai comer, que lembrar de comer, todo mundo lembra, né, doutor? Então, lembrar de almoçar, duvido que você esquece de almoçar, né? Então, lembrei de almoçar. Antes, tomo 2 copos de água. Sempre 30 minutos antes de comer ou 1 a 2 horas depois, que é o ideal de consumo de hidratação. São detalhes, né, doutor Cristiano, que parecem simples, mas fazem toda a mudança de jogo. É o poder da base, né? É É o o poder poder da do alicerce. Se as isso. pessoas derem atenção ao poder do alicerce, ao poder da base, elas constroem o edifício do emagrecimento com facilidade. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje com esses 2 conhecimentos que leve para a sua vida, que você com certeza vai começar a destravar esse emagrecimento. Essas questões, aí o teu estômago, o seu organismo vai começar a dar um sinalzinho de alerta que você está agindo a favor dele. Muito obrigada pela companhia. Meu amor, obrigada pela companhia. E para você que está aqui conosco, muito obrigada pela companhia. E tudo começa com a gente acreditando. Quando você acredita numa coisa, quando você acredita num fato, aquilo acontece. Quando você acredita, você já deu o primeiro grande passo para conseguir sucesso. Então, muito obrigado por você estar aí nos acompanhando. Um grande abraço. Beijo!